Bom, pessoal, agora a sexta questão da lista zero, né? Da lista introdutória. E essa é uma questão já não tão introdutória, né? A gente vai revisar algo no ensino médio também, no ensino fundamental, né? Que é a variação em porcentagem. E também consolidar o que vimos na questão anterior, né? Então, sempre focando em 3 estágios quando você lê uma pergunta, né? No nosso curso, enfim, para suas tarefas diárias, né? Primeiro, entender o enredo. Então, ele fala aqui de uma empresa que quer medir, né? Quantos quilômetros, né, um litro de combustível está fazendo. Ela está pensando em mudar de fornecedor com base nesse resultado, né? Perfeito, então esse é o enredo da história. Depois, focar na finalidade da análise, na pergunta que é colocada pelo enunciado. Ó, calcule para cada mês da série de tempo a seguir a diferença percentual verificada em relação ao parâmetro esperado de 5 km por litro. Então, compare quanto, né, realmente esse combustível está conseguindo performar, realizar, fazer, né, por litro, né? É com base nesse valor esperado de referência. E depois ele fecha uma segunda pergunta: em qual mês foi verificado o menor rendimento percentual? Tá? Então, 3 aspectos: focar no enredo, que é os elementos da história, da narrativa. Depois, focar na pergunta que é colocada. E terceiro, focar nos campos da tabela, ou os que ele fornece, ou os que ele pede para você preencher. Então, ele deu para cada mês, em cada linha eu tenho um mês, né? E para cada mês eu tenho quantos litros foram consumidos e quantos quilômetros esses litros conseguiram produzir, né? Aqui ele pede um cálculo, quilômetro por litro, é uma ideia de rendimento, né, de performance. E aqui ele pede cálculos, né? Pelo texto do enunciado, a gente percebe que esse differ é a diferença, né? E esse differ com porcentagem deve ser a tal diferença em porcentagem, a diferença percentual que ele bota lá, tá? Entendidos os elementos da questão, a gente vai tocar a análise agora, tá? Então vamos lá, o que ele pede lá então pra gente, né? Quantos quilômetros por litro fez, né, o combustível, a frota de caminhões no mês de janeiro, por exemplo. Depois fevereiro, depois março e abril. Quer dizer, a cada mês qual é esse resultado que é dado aqui. Tá? Gente, perceba, as contas seguem a mesma estrutura. É isso? Vou pegar quanto foi rodado no total e vou comparar com quantos litros foram consumidos para isso. Tá? Para isso, vou usar o símbolo da divisão do Excel, que é essa barrinha aqui, ó, que por sinal é a mesma que aparece aqui no texto, em vários documentos sobre comparações, né? Indicadores, né, de resultado. Então vou lá pegar a distância total percorrida e vou dividir pelos litros que foram consumidos. Uma espécie de relação benefício-custo, vai, que eu posso comparar. Tá? Lembra que a expectativa é que dê algo próximo de 5, né? Um pouco mais, um pouco menos, né? E o nosso cálculo está dando 4,935 para o mês de janeiro. Olha, para cada um deles eu vou repetir o cálculo e vou no final, gerar. Peraí que meu mouse está meio instável. Mas no final, ó, vou gerar aqui, ó, o cálculo mês a mês, tá? Perceba que todos eles ficaram próximos de 5, mas sempre um pouco abaixo, né? Então, quando a gente calcular a diferença, olha o que eu faço, ó, calculo quanto cada um deles fez, menos quanto era esperado que desse, né? Uma ideia de variação, né? Algo ligado a um delta, né? Em vez de fazer final menos inicial, que é o que geralmente fazemos, aqui eu fiz um valor observado menos esperado, tá? É um cálculo muito parecido. Você que acompanhou a questão anterior percebeu a importância de diferenciar uma célula que não é fixa no meu cálculo, que vai descer, que é o caso do azul que está aqui. Ele está aqui, depois vem para cá, para cá, para cá, para cada linha. E diferenciar esses caras de uma célula fixa, que é o caso do 5 que está aqui. Ó. Esse número não muda, sempre vai ser o 5 na mesma posição C105 do meu cálculo. Em geral são parâmetros, né? Você vai lembrar que naquela questão anterior era o valor da carga, que não mudava de acordo com a operação, né? Então esse cara que é permanente, eu mostro para o Excel que ele é permanente no meu cálculo, colocando um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha. Quer dizer, um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número. Para ele fixar o cálculo e buscar esse número sempre no C105, né? Que é a posição permanente da minha tabela, tá? Eu vou lá, gero o valor da diferença, olha aí, ó, dá para ver, né? Que é bem uma percepção de que ele está rendendo menos que o esperado. Por isso que a diferença é negativa, né? Sim? Só que o que ele pede na questão é a diferença percentual, né? Em relação a esse parâmetro que está aqui, tá? Então, o cálculo final é uma regra de 3, né? 5 está para 100%, assim como, né, cada um deles está para x, né? Esse cálculo pode ser feito rápido com um macete do Excel, que é o seguinte: eu pego o valor que eu quero passar para a porcentagem e eu comparo com o valor que eu quero que sirva de referência.
É algo similar a comparar, dividir a parte pelo todo, vai. Algo com essa expectativa, né? Com essa analogia. Então, no caso, o que eu faço? Comparo o valor a ser vertido para a porcentagem e divido ele pelo valor que representa o todo, a minha referência, aquilo que eu quero que seja o meu 100%, aquilo que eu quero que seja a minha base de cálculo, tá? E eu vou então fazer a divisão e já vou travar essa posição usando os cifrões que já tinham aparecido antes na lista, tá? E aí, ó, eu vou ter o mesmo valor agora na forma de porcentagem. Olha o que aparece aqui, né? Claro que eu posso colocar mais zeros ou menos zeros, né? De acordo com minha vontade, em colocar ó, mais casinhas decimais. Tem um atalho rápido aqui nesse menu rápido aqui com o botão direito do mouse, né? E aí você consegue fazer o cálculo, digamos em porcentagem com duas casas, que é meio padrão. Vai, ó, porcentagem, estilo de porcentagem, duas casinhas, perfeito, tá? Perguntinha final do texto. Em qual mês foi verificado o menor rendimento em porcentagem? Ó, o menor rendimento, né, o número mais baixo, mais longe do esperado, né, o mais negativo, vamos dizer assim, o mais negativo, ou perdão, comi bola aqui, ó, o mais negativo é no mês de abril, com quase 2% a menos do esperado, né? Então, todos estão abaixo do esperado, mas o rendimento foi ainda menor no mês de abril por algum motivo, né? Perfeito. Bom, então na questão, né, o que nós lembramos aqui? Um conhecimento fundamental lá do ensino médio, que é como a gente opera mensurações, né, codificações de variações em porcentagem. Como a gente mede e calcula isso no Excel, vai ser fundamental para tudo que a gente faz na vida, né? Desde calcular performance de campanhas, de produtos, de processos, né? Rendimento, produtividade de funcionários, até pagar imposto, né? Então essas variações em porcentagem vão ser fundamentais para a gente da vida inteira, né? E também como um bônus aí da questão, um bônus assim técnico, né? Aprendemos a importância de usar o símbolo da barrinha para fazer uma divisão no Excel. Com isso, a gente fecha então as 4 operações, né? A operação que usa os símbolos de mais, a de menos, a de multiplicação e a de divisão, que a gente tem aqui agora, tá bom? Gente, vamos para a questão 7, que vai ser o nosso último desafio da lição de casa, ok? Nos vemos lá.